Por favor, se inscreva no canal. Me ajuda a ajudar você a te manter informado, obrigado. STF dá 10 dias para INSS apresentar cronograma sobre revisão da vida toda. Instituto pediu suspensão dos processos até que haja o trânsito em julgado da decisão. Entendimento da maioria dos ministros é que é permitido considerar no cálculo da aposentadoria todas as contribuições. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, estabeleceu um prazo de 10 dias para que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apresente um cronograma para a realização da revisão da vida toda. Esse direito já foi garantido a aposentados e pensionistas, em dezembro do ano passado, após um julgamento no plenário físico da Corte. O acórdão da decisão, no entanto, não chegou a ser publicado pelo STF. Em 13 de fevereiro, o INSS, então, pediu ao Supremo a suspensão de todos os processos na Justiça que tratam do tema. O direito à revisão da vida toda foi reconhecido pelo STF no fim do ano passado, durante o julgamento do recurso extraordinário, RE 1276977. O entendimento da maioria dos ministros foi o de que é permitido considerar no cálculo da aposentadoria, ou da pensão, todas as contribuições feitas ao INSS ao longo da vida trabalhista, e não apenas aquelas recolhidas a partir de julho de 1994, quando foi criado o Plano Real. A decisão do STF, portanto, permite a aplicação de regra mais vantajosa para os segurados que tenham ingressado no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, antes da Lei 9.876/1999, que criou o fator previdenciário. A decisão tem repercussão geral, tema 1102, ou seja, o entendimento vale para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça do país. Alegação do INSS. O INSS pediu ao Supremo a suspensão de todos os processos sobre o tema até que haja o trânsito em julgado da decisão, ou seja, até que não haja mais possibilidades de recursos. O Instituto estima que a revisão da vida toda envolva 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Especialistas em previdência social, no entanto, afirmam que o número é bem menor. O argumento do INSS ao pedir a suspensão ao STF foi o de que, neste momento, a revisão extrapolaria suas condições técnicas e operacionais, assim como as da Dataprev, a quem cabe processar os dados. Ainda de acordo com o Instituto, a complexidade do cálculo requer a utilização de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que não é permitido pelo sistema atual. Prazo é necessário, diz ministro. Para Alexandre de Moraes, os argumentos do INSS são relevantes, mas, diante do impacto social da decisão, é preciso ter uma previsão quanto ao resultado prático. Entenda como vai funcionar. Prova de vida automática do INSS tem novas regras. Por isso, o INSS deve apresentar um plano, informando de que modo e em que prazo pretende cumprir a decisão, antes de o ministro se manifestar sobre uma possível suspensão dos processos. Procurado, o Instituto ainda está analisando a melhor maneira para atender a determinação do STF. Entenda a revisão. A revisão da vida toda foi aprovada no fim do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e garantiu que aposentados e pensionistas do INSS tenham direito de incluir todas as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, antes da implementação do Plano Real no cálculo dos benefícios, o que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Antes, somente eram considerados os recolhimentos feitos à Previdência Social após esse período, o que diminuía o valor do benefício de muitos segurados. A possibilidade de revisão do benefício, no entanto, é vista como uma medida excepcional por especialistas. Isso porque a ferramenta atende quem contribuía mais quando começou a vida profissional e depois reduziu o recolhimento. Quem pode ser beneficiado? Não é somente a aposentadoria por tempo de contribuição que tem direito à revisão da vida toda, alerta a advogada Jane Vargas. Todos os tipos de aposentadorias podem ser revisadas, como por idade, tempo de contribuição, invalidez especial da pessoa com deficiência, por exemplo. A revisão trata de benefícios que foram concedidos depois de novembro de 1999 e que tiveram contribuições maiores anteriores a julho de 1994. Por que novembro de 1999?
Porque neste ano o INSS implantou uma nova forma de cálculo do benefício, e isso trouxe uma significativa redução no cálculo das aposentadorias. Nessa época, eram incluídas somente as contribuições posteriores a 1994. Um ponto a destacar: herdeiros pensionistas de aposentados falecidos têm direito a pedir o recálculo da pensão, desde que o benefício originário não tenha passado dos 10 anos. A decadência começa a contar de acordo com a aposentadoria do falecido e não de quando o herdeiro passou a receber a pensão.